Mais uma aula de física, a primeira série aqui do Colégio Nossa Vida, o Leonardo da Vinci. Hoje nós vamos estar estudando equilíbrio de corpo extenso e momento, ou torque. Quero crer que vocês já viram isso aqui alguma vez na vida, já brincaram com isso. Como é que essa águia consegue se equilibrar na ponta do bico? É o que nós vamos estar estudando hoje. Que efeito faz isso aqui? Esse desenho retrata bem o que eu estou fazendo aqui na minha mão, ok? Tá vendo a águia? Está equilibrada na pontinha do bico. É isso que a gente vai estar estudando a partir de agora. Muito bem. O que fez isso? Sem dúvida nenhuma, foi um fenômeno físico que nós vamos estar estudando a partir de agora. Só que para começar a entender essa situação de equilíbrio, eu queria falar uma nova grandeza para vocês. A grandeza chamada momento de uma força ou torque, capacidade de torcer, capacidade de girar, rotacionar. Para que tenha essa capacidade de girar, torcer, rotacionar, nós temos que ter uma alavanca. No caso aqui, minha lapiseira funciona como uma alavanca. Se eu simplesmente olhar para a lapiseira, ela não vai girar. Para que ela gire em torno desse meu dedo aqui, eu tenho que aplicar uma força, ou num sentido, ou em outro sentido. Sempre essa força vai estar formando um ângulo de 90 graus com a alavanca. Porque se eu fizer uma força ao longo da alavanca, ao longo do braço, ela não vai girar, pode até quebrar, pode até arrancar, mas o giro, o torque, o torcer só será possível se a força formar um ângulo de 90 graus com a alavanca. Então, nós temos alguns elementos a serem considerados aqui. O primeiro é, eu quero girar, eu quero torcer esse parafuso. Para isso, eu lanço mão de uma alavanca, no caso aqui, representado por uma chave de boca. E eu aplico uma força. Percebam vocês que essa força está formando com a alavanca um ângulo de 90 graus. Toda vez que eu fizer essa força formando um ângulo de 90 graus, eu vou criar uma capacidade de torcer, de girar, um momento de uma força em relação a esse ponto. Nós conseguimos girar, torcer em dois sentidos. Ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário do nosso relógio. Nós vamos usar uma convenção. Repito, é uma convenção. Você não é obrigado a fazer isso. Mas entenda que praticamente todo mundo adota a convenção. No futuro, o pessoal da matemática, quando estudar com você ciclo trigonométrico, você vai entender de onde veio essa convenção. Veio lá da matemática. Lá na matemática, quando gira em sentido anti-horário, é positivo. Quando gira em sentido horário, é negativo. E nós vamos estar usando essa convenção. No caso aqui, essa chave está girando em sentido horário. Então, o momento provocado por essa força será um momento negativo. Para nós, o que é o momento? Como é que se calcula o momento? É o produto da força pela distância. Percebam vocês que quanto maior for a distância, maior será a capacidade de girar, de rotacionar, fica mais fácil. E uma ilustração que eu gosto muito, para você ter noção disso na sua casa, é tentar abrir a porta do seu quarto fazendo força na dobradiça. Você pode fazer uma força muito grande e você não vai conseguir. Mas à medida que você vai se afastando da dobradiça para o começo lá da maçaneta, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil você girar essa porta, você abrir ou fechar essa porta. Então, à medida que você vai aumentando a distância em relação à dobradiça, a sua capacidade de girar, o seu torque, o seu momento, vai ficando cada vez maior. Quanto maior a distância do ponto de apoio, no caso da porta da dobradiça, maior será a sua capacidade de fazer girar, maior será o seu momento, maior será o seu torque. Mas uma vez definido, eu vou fazer força só lá na maçaneta. Quanto maior for a força, uma vez que a distância está fixa, quanto maior for a força, maior será a sua capacidade de girar. Se nós estivéssemos em sala de aula agora, eu pegaria o aluno mais forte da sala e desafiaria de tentar abrir e fechar a porta. Eu tentando fechar a porta, ele tentando impedir que eu feche a porta.
Só que estrategicamente eu colocaria a mão dele bem perto da dobradiça, enquanto que a minha mão ficaria bem perto da maçaneta. Eu nunca perdi uma competição. E por que eu nunca perdi uma competição? Porque eu estou aplicando minha pequena força contra ele, que é um cara forte, a uma maior distância. E o produto da minha força pela distância, meu momento, meu torque, é maior do que o dele. Então, o momento de uma força ou torque é a capacidade de fazer girar um corpo extenso. No caso aqui, a nossa chave de boca. Lembra que tem uma restrição. A força tem que formar um ângulo de 90 graus com a alavanca. E se por acaso acontecer uma força como essa aqui, ó, essa força não forma 90 graus com a alavanca, é um ângulo maior. Aí eu costumo brincar, desde o nosso 9º ano, que nós temos um problema. E qual é o problema? A força está inclinada, a força está fora do eixo. O que você faz com essa força? Você pega essa força, F, e decompõe em Fx, F cosseno do ângulo, e Fy, F seno do ângulo. E eu só vou me preocupar com o Fy, F seno do ângulo. Ah, professor, então por que você não vai pegar o Fx? É fácil. Se você aplicar essa força nessa chave de boca, fala para mim, eu vou girar ou eu vou simplesmente deslocar, transladar, movimentar essa chave para a direita? Dessas duas, Fx e Fy, a única que tem capacidade de fazer girar a chave de boca seria o Fy. Ora, por que só o Fy? Porque só ele tem um ângulo de 90 graus. E toda vez que tiver esse ângulo de 90 graus, a força formar com a alavanca um ângulo de 90 graus, eu tenho um momento ou torque, uma capacidade de fazer girar. Então, vamos lá. Para girar, tem que ter uma alavanca, um braço, tem que ter uma força e, mais importante, esta força tem que formar um ângulo de 90 graus com esse braço. Aí eu consigo girar ou em sentido horário ou em sentido anti-horário. Pela nossa convenção, se eu girar em sentido horário, o momento será negativo. Se eu girar em sentido anti-horário, o momento será positivo. Mas tem situação em que o momento é nulo. Se eu tenho positivo e eu tenho negativo, eu tenho zero. Eu tenho nulo que divide o positivo do negativo. Quando que o momento vai ser nulo? Bem, vamos de novo voltar para a nossa lapiseira aqui. Preste atenção. Se eu não aplicar força sobre a lapiseira, ela não vai girar. Então, a primeira condição para o momento ser nulo é não ter aplicação de força. Agora, e se eu aplicar força exatamente no ponto de apoio? Se eu tentar abrir a porta fazendo força na dobradiça, a força que eu faço muito grande, multiplicado pela distância é zero, qualquer força vezes zero vai dar zero. Então, duas condições para que o momento dê zero. Ou a força é zero, ou essa distância é zero. São duas condições. Mas tem uma terceira condição também. Quando você faz força ao longo do braço. Quando você faz força ao longo da alavanca. Quando eu faço uma força empurrando ou puxando ao longo da alavanca, ela não faz girar. Ela só vai girar se fizer um ângulo de 90 graus. Então, quais são as três condições para o momento ser nulo? Ou a força é zero, ou a distância é zero, ou a força é paralela ao longo do braço da alavanca. Bem, alguém, voltando ao passarinho, voltando à minha águia do começo da aula. Olha o formato dessa nossa águia. Esse braço aqui, essas asas do nossa águia, tem essa posição de uma maneira proposital. É para deslocar o centro de massa para o bico. Afinal de contas, o que é esse centro de massa? Vamos pegar um exemplo mais simples, o da vassoura. Essa vassoura é mais pesada aqui na parte que você varre. Se eu pegar esse dedo e tentar equilibrar essa vassoura no meio certinho, aqui, no meio certinho, eu não vou conseguir equilibrar, porque essa parte da direita é mais pesada. Para compensar, eu desloco o meu dedo para a direita.
Aqui não é o centro da vassoura, mas é o centro de massa da vassoura. No nosso caso da águia e do passarinho aqui, o centro de massa dessa águia foi deslocado para o bico. Esse deslocamento se deu devido ao formato da asa, jogando mais para cima. Isso é muito utilizado em carros, em guindastes, em aviões. Eu preciso deslocar o centro de massa para que haja um equilíbrio melhor. Tudo bem? Centro de massa é aonde eu consigo a posição de equilíbrio. Nós vamos, na próxima aula, aprender a calcular o centro de massa, que não é nada mais, nada menos do que uma média ponderada, lá da matemática. Uma média que leva em consideração pesos, massas, o peso daquela parte do objeto. Mas isso é para uma aula futura. Agora, eu queria chamar a atenção que eu falava assim, esse corpo está em equilíbrio. E toda vez que você ouvia esse corpo está em equilíbrio, você já logo lembrava resultante igual a zero. Lembrando que resultante é a soma vetorial de todas as forças. Quando a soma de todas as forças dá zero, você falava que o corpo está em equilíbrio. Só que agora não é mais uma condição. Agora são condições de equilíbrio. Mais de uma condição. A primeira condição continua sendo resultante igual a zero. E quando a resultante, a soma vetorial de todas as forças, der zero, este corpo não se movimenta, ele não translada, ele não vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, inclinado, ele está em repouso no que diz respeito ao transladar. Mas ele pode estar girando na mesma posição. Por isso, eu preciso impor uma nova condição de equilíbrio, que o momento resultante seja igual a zero. O que é momento resultante ser igual a zero? É que ele não gira nem sentido horário, nem sentido anti-horário. Então, a partir de agora, são duas as condições de equilíbrio. A resultante igual a zero, o corpo não translada, e o momento resultante igual a zero, o corpo não gira, o corpo não rotaciona. Duas as condições de equilíbrio. Nós vamos estar aplicando essas duas condições a partir de agora, e não apenas resultante igual a zero, mas resultante igual a zero e momento resultante igual a zero. Mas o que é momento resultante? Ora, é a soma dos momentos provocados por cada força. Se essa soma der zero, ele está sem rotação, ele está sem giro. Alavancas. Essa foto me lembra muito uma visita que eu fiz lá na Itália, no museu, em que estava uma exposição de Arquimedes. Vamos mostrar aqui rapidinho. Sou eu tentando mover o mundo. Uma célebre frase atribuída a Arquimedes. Me dê uma alavanca, essa é a alavanca, e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Lógico que é um exagero, mas lembrando da onde vem esse exagero. Quando você faz uma força a uma alavanca maior, a uma distância maior, o seu momento, a sua capacidade de girar aumenta demais. Perceba você que o peso do mundo representado aqui por esse globo está a uma distância menor. Então, eu, com minha pequena força, aplicada a uma grande alavanca, consigo mover uma grande massa representada aqui pelo mundo. Muito bem, existem vários tipos de alavanca. Para falar a verdade, 3 tipos. É a interfixa, fixa no meio, interresistente, a resistência está no meio, interpotente, a força que você faz, a potência está no meio. Se você olhar para a figura e para o nome, você vai ver que ele é meio que autoexplicativo. Interfixa, o ponto fixo, o ponto de apoio, está no meio. Interresistente, a resistência está no meio. Interpotente, a força que você faz, a força potente está no meio. Melhor do que falar é mostrar exemplos. E é o que normalmente o PAS, Enem, as nossas avaliações vão estar cobrando. Quando que uma alavanca é interfixa, quando que ela é interresistente e quando que ela é interpotente. Vamos a alguns exemplos. Interfixa, por exemplo, a tesoura. Eu faço a força numa ponta e a resistência que eu estou cortando está na outra ponta. O ponto de apoio está no meio, interfixa. Uma
Prego, eu tirando o prego com o martelo, eu faço uma força numa ponta, a resistência na outra ponta, o apoio está nessa ponta. Um guindaste, o apoio está no meio, a força está numa ponta. Sempre que o apoio estiver no meio, será uma interfixa. E uma interresistente, por exemplo, um quebra-nozes. Eu faço força numa ponta, só que o apoio, a parte que gira, está na outra ponta. Eu coloco a noz no meio para poder quebrar. A resistência é dada pela noz. O carrinho de mão, eu faço força numa ponta, o apoio está na outra ponta, a resistência está no meio. São exemplos de interresistentes. E por fim, a interpotente, um pegador de gelo. O apoio está na ponta, a resistência, o gelo está na outra ponta e a força que eu faço no meio. Aquele pegador de macarrão, pegador de salada, você faz força lá no meio. Você pescando, você apoia no chão ou na sua barriga e a resistência do peixe e você faz força no meio. São exemplos de interpotente. É fácil se você lembrar o nome. Interfixa, ponto fixo, o apoio no meio. Interresistente, a resistência no meio. Interpotente, a força potente no meio. Nós vamos estar fazendo alguns exercícios na nossa aula ao vivo, ou então, essa semana, para alguns que estão estar pessoalmente lá, presencialmente lá, nós falaremos um pouco mais e faremos alguns exercícios. Até lá, gente. Tchau.